Oi, 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 pessoas queridas que acompanham aqui o canal do Clube da Fala, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais uma aula live, um conteúdo de aula um pouco maior que a gente grava aqui para o YouTube do Clube da Fala. Hoje a gente tem um tema muito interessante, muito importante, que é linguagem não verbal. Eu sou a Ig, professora Ig Hartmann, sou professora de oratória aqui do Clube da Fala, sou professora de teatro, sou atriz. Junto comigo tem o João, que vocês não estão vendo, mas está ali atrás. Dá um oi, João. E aí, pessoal? E aí, pessoal, linguagem não verbal. No caso dele é só verbal, já que vocês não estão vendo o João, mas eu estou aqui vendo. O João está aqui junto comigo para esse tema muito importante, dando prosseguimento aos nossos conteúdos de oratória aqui do YouTube. Então, bora lá, vamos começar a falar de linguagem não verbal. O poder da comunicação não verbal durante as apresentações. Vocês já pararam para pensar no quanto que é importante a gente pensar na nossa gesticulação, ter uma gesticulação adequada, no uso das nossas expressões, tanto faciais quanto corporais, na aparência e na nossa postura. Esses três aspectos, eles são fundamentais quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de comunicação não verbal. Em uma apresentação, não parar para pensar nesses pontos é dar um tiro no pé, vai perder demais. Nem tudo é aquilo que a gente fala, o nosso corpo ele comunica o tempo inteiro. Então pensem sempre em como que a gente pode utilizar o nosso corpo a favor da nossa comunicação. A cientista social Amy Cuddy, em uma palestra incrível, um TED Talk, que inclusive tem aqui no YouTube, ela vai falar que os pesquisadores descobriram que a linguagem corporal ela vai muito além da representação daquilo que a gente de fato quer dizer. Ou seja, quando a gente está numa situação e a gente reage psicologicamente a uma situação, o nosso corpo ele vai produzir reações que vão culminar em gestos, muitas vezes involuntários. Então eu estou numa reunião de trabalho e alguém disse alguma coisa que eu não gostei. O corpo desce, a respiração fica sofrida, aquela sobrancelha dá uma arqueadinha. Nosso corpo, ele reage o tempo inteiro. Ah, mas eu não quis dizer nada. Mas você já disse. Antes mesmo de você abrir a boca, teu corpo já está comunicando. Então, entender como que a gente utiliza nossos gestos e as nossas expressões para poder se comunicar é tão importante quanto dominar a linguagem verbal, a linguagem falada, oral. Isso significa que se a gente pensar em mudar nossa postura, por exemplo, a gente pode estar mais confiante, entrar para uma plateia de uma forma mais segura, mais confiante. Se eu entro inseguro, cabisbaixo, para baixo, que é aquilo que meu corpo está produzindo, porque na parte de dentro eu estou tensa, mas eu mudo minha postura, eu já posso comunicar mais segurança, por exemplo. Então, se eu entendo como que meu corpo reage a diversas situações e eu trabalho para que ele reaja a meu favor, não só reaja, mas haja de fato em outras situações da forma como eu quero, eu melhoro minha comunicação não verbal. O corpo fala. Vocês já pararam para pensar no como que é possível, no quanto que é possível a gente se comunicar sem utilizar palavras? Em uma outra aula eu já falei um pouco sobre isso. Como que a gente só presta atenção para a mensagem oral, para aquilo que a gente fala. Por quê? Porque aquilo que a gente fala parece mais lógico, parece que faz mais sentido. Só que teu corpo, ele também fala o tempo inteiro. Na primeira infância, a gente vai aprender a falar. Aí, na vida escolar, a gente vai aprender a escrever. E depois, de uma forma mais complexa, a gente vai aprender sobre os usos da gramática da nossa língua, para que a gente comece a formular frases mais elaboradas, comece a desenvolver uma escrita melhor, interpretação de texto. A gente aprende tudo isso, tem todo um caminho que a gente percorre. Só que a gente não aprende a compreender os gestos, as expressões faciais, as posturas, as movimentações corporais. A gente aprende muito pouco ou quase nada sobre a comunicação não verbal. E a comunicação não verbal, ela é muito importante e ela acaba sendo negligenciada. Então aqui a gente vai falar sobre como que a gente não pode mais negligenciar nosso corpo, porque ele comunica o tempo inteiro.
Então, queiram que ele comunique aquilo que a gente de fato quer, de uma forma que seja mais consciente e não tão intuitiva. Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês várias imagens diferentes, vários bonequinhos em situações distintas. João, você vê situações distintas aqui? Vejo amizade, vejo desespero, irritação, raiva, raiva, mas ninguém tá falando nada? expressão facial. Expressão facial não. Também, facial também. Expressão facial e corporal. E corporal. Olha como que a gente tem em 5 imagens diferentes uma série de possibilidades de leituras de cena. A gente tem ali um casal brigando, um corpo todo explosivo para fora, essa sobrancelha que tá arqueada, ele não querendo ouvir. A gente tem uma demonstração de afeto, corpos juntos. Tem outra pessoa também ultrapassando os limites da terceira mocinha que tá ali, tá na dela, não tá mais querendo conversar. A gente tem uma expressão embaixo de afeto, mas um pouco de insegurança. A mãozinha dele que tá ali parece que não quer chegar muito junto. O corpo não tá voltado para ela. Tudo isso tá comunicando. A outra é desesperada. Aquela ali é quem? É quando falta muito para as férias. Falta muito para as férias, a gente fica desesperado. Quando é que chega? Então a gente tem uma série de possibilidades. Inclusive tem um autor chamado Joey Navarro, que ele é um ex-policial do FBI, que tem um livro falando tudo que o corpo fala, ou quase tudo que o corpo fala, que enfim, a polícia utiliza muito a linguagem não verbal em interrogatório para poder saber se a pessoa de fato está falando a verdade, está mentindo, está insegura. Então a gente pode perceber como que o nosso corpo ele transmite símbolo, ele transmite mensagem o tempo inteiro, mesmo que a gente não utilize da palavra. Claro que a palavra é importante, mas antes da palavra, teu corpo já está comunicando. Então quando a gente consegue entender como que a gente pode se comunicar melhor, como que o nosso corpo age, a gente acaba se comunicando melhor. Herbert Shell, um antropólogo estadunidense, vai afirmar que mais de 60% da comunicação humana é não verbal. Portanto, meu povo, é essencial que a gente pare de negligenciar nosso corpo, porque nosso corpo tem um vocabulário muito extenso, muito gigantesco, de gestos, de movimentações. E como eu já falei antes, quando a gente se depara com uma situação, a gente reage, é de dentro para fora, que muitas vezes é involuntário. Então a gente tem que entender como que a gente age, como que a gente reage, para que a gente possa comunicar aquilo que a gente de fato quer, que muitas vezes não é o que o outro está lendo. Então talvez você até esteja seguro, mas seu corpo está transmitindo insegurança. Ou talvez a sua segurança extrapole e transmita uma coisa um pouco assim diferente do que o que você quer comunicar, uma soberba, uma arrogância. Não sei, mas a gente tem que aprender a se comunicar de uma forma mais consciente, mais efetiva. Faço uma pergunta para vocês. Se vocês sabem como que o corpo de vocês se comporta numa situação desagradável, como que ele reage quando ele está ansioso, quando você não está gostando de alguma coisa? Como é que você fica, João, quando você não gosta de alguma coisa? Como é que teu corpo fica? Meu olho não mente. Não mente? Meu olho não mente. O olho faz como? Vira pra cima. E quando você tá desconfortável, assim, tenso? Por outra pessoa para fazer contato visual e fazer fofoca no meu olhar. E se não tiver ninguém? Se eu não tiver motivo, eu vou embora também. Se eu não tiver motivo, eu vou embora também. Mas é muito engraçado isso, porque tem muita gente que fala assim, é que eu sou muito transparente, eu consigo mostrar tudo. Gente, todos nós somos transparentes. É lógico que tem pessoas mais expressivas corporalmente do que outras, mas a verdade é que seu corpo não engana, ele mostra tudo o tempo inteiro. Se você não gosta de algo, dificilmente você consegue esconder. Então a ideia é que a gente consiga entender para às vezes neutralizar. Eu sei que eu sou uma pessoa muito expressiva nas minhas microexpressões. Será que eu preciso, que eu posso neutralizar em alguns momentos? Sendo seres sociais, somos criaturas que não vivemos em cavernas, mas vivemos com outras pessoas, muitas vezes é importante que sim, que a gente neutralize uma microexpressão, ou que a gente utilize um gesto mais adequado.
Então, em primeiro lugar, é muito importante que você se conheça, que você conheça teu corpo, que você conheça tuas expressões, porque cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vai agir de uma forma diferente. Vamos pensar primeiro, então, nas expressões faciais. O que que a gente tem no nosso rosto? Muita coisa. A gente tem sobrancelhas, a gente tem a relação entre os olhos, a gente tem os músculos da nossa testa, o nariz, os lábios, o queixo. Ih, mas eu fiz um botox, eu tô sem expressão nenhuma. Continua tendo expressão. Te garanto que continua tendo expressão. Segundo Flora Davis, o rosto ele é capaz de transmitir mais de mil expressões e adquire mais significado ainda porque ele é praticamente a única parte do corpo humano ocidental que está constantemente desnuda. Não tem roupa aqui no nosso rosto, gente. Claro que a maquiagem ela é uma forma de você encobrir, mas o teu rosto ele está constantemente desnudo, ele está constantemente comunicando alguma coisa. Então pensem sempre nessa relação entre olhar e sobrancelhas. Nossa sobrancelha ela muda, o olhar também muda, como o João agora há pouco o João falou. Meu olho que entrega, meu olhar que entrega. O nariz e o queixo que mudam então a tua posição de nariz e de queixo e a tua posição de cabeça. Tem gente que fica muito insegura e fala assim, fala para baixo, não quer olhar para as pessoas. Ou então gente que está insegura e começa a olhar para cima, desviar o olhar. Então pensa, a tua cabeça, ela tem que estar ali numa direção, ela tem que estar direcionada e teu olhar, tuas sobrancelhas, teu nariz, teu queixo, eles estão sempre comunicando. Então pensa, no que eu quero comunicar? O que eu quero passar? Muita gente, quando faz reunião online, por exemplo, não quer olhar para a câmera porque quer se ver. Ah, eu quero ver como é que eu estou reagindo. É claro que é importante que a gente se veja, mas eu vou falar disso daqui a pouco, do teu corpo numa expressão online, da importância de você olhar para a câmera. É muito importante que você vá vendo as pessoas que estão ali na reunião para entender se elas estão gostando, se não estão gostando, como é que elas estão reagindo, mas que você também saiba como que você age, como que você reage, como que você se comunica. E o olhar, nesse caso, ele é muito importante que vá para a câmera, para que quem assista tenha uma sensação de olho no olho. Beleza? Então pensem nas expressões faciais, como que elas comunicam o tempo inteiro. Nosso rosto, ele é poderosíssimo. Poderosíssimo. Em relação ao nosso corpo, as expressões corporais, elas são maiores e elas transmitem signos, sentimentos, sensações. Em alguns lugares do mundo, você pode fazer um gesto que tem um significado. Em outro lugar, esse gesto vai ter outro significado. Então, olha a importância de você conhecer uma certa quantidade de gestos, de lugares, sempre entendendo o contexto da tua apresentação. Vou viajar para um lugar X. Eu vou dar uma estudada em como que aquele corpo é, como que as pessoas daquele lugar se comportam, se tem algum gesto que pode ser considerado, de repente, algo que eu não quero passar, uma coisa obscena. Sei lá, eu preciso entender a maior quantidade de informações possíveis. O corpo fala. Então, em uma apresentação, especialmente presencial, a gente tem que se atentar ao quê? Aos gestos, aquilo que a gente faz com as nossas mãos, que a gente gesticula, mas gesto não é só com a mão, dá para fazer gesto com o resto do corpo. Postura, ombros e cabeça. Uma postura colocada, ereta, ela diz muita coisa. Já uma postura aqui para dentro, ela diz outra. Na minha posição de ombro e de cabeça, que entra também no corpo, entra nas expressões faciais e também agora no corpo. Quadril, pernas e pés. Nossa base, como que a gente se porta em cima de um palco, numa sala, onde quer que seja. De novo, o corpo fala, gente. Olha a quantidade de informações diferentes que a gente tem aqui. O que você faz de leitura aqui, João? Tem uma pessoa snob. Por que snob? Nariz pra cima. E o queixo, tá vendo que o queixo tá arqueadinho? O Que mais? Um cara confiante. Tá aqui aberto. A Plita, ela tá aqui com a mãozinha junta, a perninha. E as outras? Uma tá feliz e a outra tá suspeitando de alguma coisa. Uma tá feliz, ela tá com o corpo aberto, certo? Com o peito aberto, com o braço.
Apesar de que a mão dela tá fechada, tá ali em punho, mas de repente ela pode estar comunicando alguma coisa, sejam mais vitais, sei lá, e a outra tá ali desconfiada. Olha a posição de cabeça dela, como é que tá virada, ela tá fechada, o corpinho tá ali fechado. Como que, de novo, a gente tem vários significados diferentes somente a partir de imagens. Outro ponto importante, eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir, porque isso é algo que a gente precisa guardar, tatuar na nossa pele quando a gente pensa em estudo de comunicação. Vício de linguagem. Gente, os vícios de linguagem, eles não estão somente na nossa fala, eles estão no corpo. O que é vício de linguagem? Vício de linguagem é qualquer movimento, no caso do corpo, qualquer gesto, qualquer movimento que aparece na minha fala não verbal, na minha comunicação, de uma forma involuntária, repetitiva e que não faz sentido nenhum para minha mensagem. Então, eu preciso saber como é que eu ajo, por exemplo, como eu já falei várias vezes, numa situação de ansiedade, porque de repente meu corpo faz algum gesto que virou um vício corporal. Por exemplo, tem gente que usa anel. Aí a pessoa começa a mexer o anel de um lado pro outro. Já viu a gente mexendo o anel, João? A pessoa começa a mexer o anel de um lado pro outro porque ela tá ansiosa. Tipo um toque. E ela tá ali ansiosa, ela começa a mexer o anel. Ou gente que tem cabelo grande e fica o tempo inteiro assim. Eu, por exemplo, de vez em quando dou uma mexida pro cabelo não vir pro rosto, uma juba de leão. Mas tem gente que fica o tempo inteiro assim, gente que numa apresentação fica enfiando a mão no bolso, sabe? Enfiando a mão no bolso o tempo inteiro. Ou mexendo numa caneta, buscando alguma coisa para ficar mexendo. Que no fundo isso tudo é ansiedade, insegurança. Mas que acaba vindo pro corpo e pode virar um vício corporal. E aí quem tá te assistindo vai ficar pensando, caramba, por que que essa criatura tá 2 horas mexendo nesse cabelo? O que que tem ali nesse cabelo? Isso vai transmitir para a pessoa insegurança, isso vai ser um ruído na tua comunicação. Então, assim como na nossa fala, o vício de linguagem, ele atrapalha, no corpo não é diferente. Ele atrapalha demais. Então, conheçam o corpo de vocês. Saibam como é que o corpo de vocês se comunica para que não tenham vícios, ok? Pensando no corpo numa apresentação presencial, aspectos muito importantes: base, gesticulação e olhar. Gente, esses 3 aspectos eles são fundamentais. Base, o que é ter base? É fincar minhas pernas e pés na altura do meu quadril, para que eu não fique pendulando, sambando de um lado para o outro. Então imagina que tem uma linha que te puxa lá do topo da cabeça, que conserta a tua postura e que te finca numa base, que transmite vitalidade, tônus. João aqui me boicotando. Então eu preciso sempre lembrar de ter uma base. É claro que se eu sou uma pessoa que tem energia e eu quero caminhar, eu posso caminhar, mas em algum momento eu tenho que retornar para minha base. Ficar andando de um lado para outro o tempo inteiro vai deixar quem está te assistindo afoito, afobado. Então, fica numa base. Se você tem espaço, se você tem energia, caminhe, mas caminhe com propósito. A caminhada ela não pode ser esvaziada de sentido. Se você quer caminhar, é porque aquilo ali tem um sentido para tua mensagem. Eu quero caminhar nesse momento para me aproximar mais do público. Ok, beleza, maravilha. Agora, ficar andando de um lado para outro que nem doido não faz sentido. E ficar parado o tempo inteiro na apresentação também pode ser um pouco angustiante. Então, pensa sempre em equilibrar. Equilíbrio é a chave de tudo na nossa vida, inclusive durante uma apresentação, pensando no nosso corpo. Segundo ponto, gesticulação. A gesticulação, ela tem que ser algo que é feito com naturalidade. As nossas mãos, elas comunicam muito, talvez seja a parte do corpo que chama mais atenção depois do rosto, é a mão. A gente olha para a mão o tempo inteiro. Mas eu preciso gesticular com naturalidade. Os meus gestos, eles não podem se sobressair à minha fala. Então, pensa em sempre estar gesticulando de acordo com aquilo que você está falando. Em ter as mãos abertas para o teu público, especialmente presencialmente. Porque isso aqui, para baixo, comunica ordem, pode comunicar autoridade, pode ser algo que você não queira passar. Então, pensa em manter as tuas mãos abertas, a tua gesticulação natural, sempre na zona de poder. A zona de poder é essa zona daqui do tronco, da barriga, que a gente consegue gesticular naturalmente. Para a mão não ficar aqui no rosto e nem lá embaixo, num lugar que você não quer chamar a atenção. Nada de mão no bolso, meu povo, sem mão no bolso. Mão no bolso jamais.
Por fim, olhe para as pessoas. É muito importante e eu sei que é muito difícil olhar, mas é fundamental que você olhe para as pessoas. Eu tenho uma plateia grande e eu não vou conseguir olhar para todo mundo. Claro que não. Divida a tua plateia em quadrantes, lá, cá, e olha para um quadrante, olha para o outro, olha para lá, olha para cá. Sempre tentando olhar realmente nos olhos das pessoas. Então, as pessoas mais perto, você pode olhar no olho delas. Olhar é conexão. Se eu faço uma apresentação olhando para a linha do horizonte, eu não estou me comunicando com ninguém, eu não estou me conectando de fato com ninguém. Então pensa assim, eu vou fazer uma apresentação que eu estou muito ansioso. No começo dessa apresentação, eu posso buscar um porto seguro, caso eu tenha alguém que está ali para me ver, que gosta muito de mim. Eu vou direcionar meu olhar para essa pessoa, só que eu não vou ficar só nela, porque senão eu vou deixar ela desesperada e o resto da plateia vai se sentir desprestigiado. Então pensa em sempre compartilhar seu olhar, dividir a plateia em quadrantes e olhar para as pessoas. Ok, anotado, dica anotada. Vamos tentar olhar para as pessoas. Eu tenho uma aluna, quer dizer, tinha, ela já não está mais no curso, que ela foi fazer uma apresentação e aí ela disse que ela colocou bonequinhos. Vocês sabe, João, um bonequinho que tem um olho assustador, um olho brilhante, assim? É um bonequinho que vende em loja de conveniência, que tem uns olhos, assim, esbugalhados, gigantes. É, só que eles são uns ursinhos. São uns ursinhos teoricamente fofos, mas eles têm um olho, assim, sabe? Colorido, assustador. E aí ela foi fazer uma apresentação muito importante, estava se preparando. Ela falou, e eu peguei os bonequinhos do meu filho, que ele tinha vários, espalhei, assim, no quarto e fiz a apresentação olhando para aqueles bonequinhos e foi ótimo, porque eu consegui praticar um pouco mais de olhar. Se eu não me assustei com o olhar deles, não vai ser o olhar das pessoas que vai me assustar. Então, pratiquem o olhar. Olhar é muito importante. Já o corpo numa apresentação online, ele vai ter algumas mudanças. O que é importante da gente pensar? Foco, enquadramento, limpeza e iluminação, vitalidade e protagonismo. Foco, o olhar do comunicador, ele tem que ser direcionado para a câmera. Aqui, falando com vocês, várias vezes eu olho para o slide, eu olho para a televisão que está aqui embaixo da câmera, para poder ler o que está escrito. Mas eu direciono meu olhar para a câmera na maior parte do tempo, para que vocês tenham a sensação que eu estou olhando para vocês. Então pensa, que nem eu falei lá no começo da aula, naquela reunião, que a gente quer olhar para a gente. Olha para a câmera quando estiver falando e quando estiver reagindo, aí ok, olhar para a tela. Enquadramento, limpeza e iluminação. É muito importante que a gente se atente ao enquadramento. Então, a dica é fazer assim um W com os nossos braços. Ah, tenho aqui um enquadramento bacana. Daqui eu posso gesticular, mantendo na zona de poder. Vitalidade e protagonismo. Lembrem-se sempre, gente, o protagonista da apresentação de vocês são vocês. É você. Aqui eu tenho um slide comigo para me dar um suporte, até para que vocês visualizem aquilo que eu estou falando de uma forma assim bem didática, possam de repente anotar, tirar uma foto caso precisem. Mas a protagonista da minha apresentação sou eu. Se o slide falhar, eu vou continuar fazendo aqui minha apresentação, vou conversar com o João, ele vai me ajudar e tá tudo certo, tá tudo bem. A ideia é sempre que o slide ele seja uma ferramenta. Eu, por exemplo, gosto de escrever algumas informações, eu acho que é bacana, mas nunca vai ter um texto assim gigantesco, 3 horas de texto, porque o protagonista sou eu. Então lembrem-se também de interagir com o teu público. Eu vou aqui conversando com vocês, falo com o João. Quando a gente está se apresentando, é muito importante que a gente tenha interação, que a gente não entre num mood, fala, e nunca interage. Beleza? Então, falando em interagir, se tá tudo certo, deixa aqui um comentário. Tô anotando as dicas, Ig, vou seguir passo a passo. Já sigo tal coisa, já faço tal coisa, vou começar a fazer. Conversa aqui comigo, porque eu não consigo ver vocês, eu só vejo o João. Então fala aqui comigo, me diz alguma coisa, interaja aqui comigo, por favor, como eu estou aqui interagindo com vocês. Contraste e vestimenta. Lembram que falamos sobre aparência lá no começo, que era um dos tópicos? É muito importante que a gente pense em contraste e em vestimenta. O que é contraste? É você ter um contraste entre o seu cenário e a sua roupa, a cor da sua roupa. Então, optem, geralmente no online é importante que a gente opte por cores lisas,
neutras, que façam esse contraste com o fundo, pensando sempre que aquilo ali tem que ter a ver com o contexto. Se eu for fazer, por exemplo, um conteúdo sobre moda, sobre algo que eu precise de estampa, de alguma informação diferente, ok, beleza, não tem certo e errado, não é uma fórmula de bolo. Mas, de uma forma geral, a gente fala de cor lisa e sem muita informação para que isso não tire o foco de você e vá para tua roupa, para que o foco seja realmente em você, no comunicador. Agora que eu vi que o bonequinho tá até igual a mim. Ó, tá de mostarda, que nem eu. Estamos aqui em setembro amarelo, isso era o máximo de amarelo que eu tinha. E o bonequinho está junto comigo de mostarda. Velocidade de fala também é muito importante. E o que a fala tem a ver com as expressões corporais? Tem tudo a ver, gente. Quando a gente começa a falar muito acelerado, geralmente o nosso corpo ele começa a se movimentar também muito acelerado. Não. Beleza. Falar rápido tem a ver com ter capacidade articulatória? Sim. Se eu falo rápido, as pessoas me entendem, ok? Ok. Mas como é que você vai reter a atenção de alguém falando assim nessa velocidade que parece a velocidade de... Não. Até o volume sobe. Então, pensa sempre em equilibrar a tua velocidade de fala. Em alguns momentos ela se acelera, em outros ela se reduz, assim como os seus gestos. Ok? E lembrando daquilo que já falamos em várias aulas, de articular bem as palavras, especialmente no online. Preparando o corpo para uma apresentação. Já falamos um pouco sobre isso em uma outra aula, vamos falar novamente. Alongamento, rotação de ombros, de cabeça e de pescoço. Acha algum alongamento que você goste de fazer, que faça sentido para você, que te relaxe, que solte a tua musculatura de cabeça, de pescoço, de ombro. Faça algum outro relaxamento, algum outro aquecimento para tua face também. Então, fazer careta. Fazer careta é muito bom, que solta. Fica feio, fica, mas solta a musculatura do teu corpo, do teu rosto, na verdade, e do corpo também. Treine a gesticulação e faça as poses de poder. As poses de poder, elas vêm da Amy Cuddy, aquela cientista social que eu falei lá no começo da aula. Tem um TED maravilhoso que ela fala sobre as poses de poder. Tá aqui no YouTube, se depois quiserem pesquisar, pesquisa e comenta o que vocês acharam. Muita gente utiliza as poses de poder. Não funciona para todo mundo, como tudo na vida, mas para muita gente funciona. É uma forma de você se empoderar. Claro, não vai chegar na frente da plateia e fazer lá a pose da Mulher Maravilha. Só para você fazer antes, na tua preparação para te dar segurança, ok? Tudo certo? Aqui, ó, a gente tá... Dá pra... Ah, tá só com uma imagem, né, Joãozito? Não, tudo bem. Mas a gente tem aqui uma expressão de uma mocinha que está bem enquadrada, se pensarmos no online. Mas olha a expressão dela, não tá muito feliz. Tá feliz? Não. Não tá muito feliz. Essa aqui tá super feliz na reunião. Eu jogo tudo pra cima. Essa aí eu acho que ela vai entrar de férias. Jogou logo todos os papéis pra cima, já tá no mood de férias. Olha essa aqui. O enquadramento tá ótimo, mas olha a alegria. Olha esse corpo solto. Zero vitalidade, zero ânimo para viver. Alguém já se viu nessa situação? Pensando em algum dia de trabalho, alguma reunião? Tenho certeza que sim. Comenta aqui se sim, mas eu sei que sim, eu tenho certeza. Já aqui a gente tem enquadramentos bons, boas posturas, um bom contraste da maioria dessas pessoas. Olha aqui que bacana que eles estão bem enquadrados, com vitalidade, sorriso, olhando para a câmera. Outra comunicação não verbal. É muito diferente a qualidade, não é? Olha como é que um corpo diz uma coisa e outro diz outra. Essa aqui, então, maravilhosa. A gente não consegue ver ela na tela, mas eu imagino que ela esteja maravilhosa. Cheia de contraste, de vitalidade. O corpo até tá posicionado para frente de tanta emoção que ela tinha ali. Tem que tomar cuidado para não ir demais. Mas estava com o corpinho para frente, pensando sempre. Vitalidade, protagonismo, foco, enquadramento, gesticulação, iluminação. Uma boa iluminação é fundamental. Limpeza, contraste e vestimenta. Não tem o ring light, não tem como ter uma super iluminação. Faz uma iluminação caseira. Arruma um abajur, pensa em colocar perto de uma janela. Dá um jeitinho, mas cria uma iluminação adequada para que você apareça, porque a iluminação faz uma diferença absurda. Por fim, meu povo, algumas referências teóricas, bibliográficas, caso vocês queiram, tenham interesse em continuar se aprofundando sobre esse tema que me é tão caro, que eu acho tão maravilhoso,
que é o corpo, que é a nossa comunicação não verbal. Aqui a gente tem alguns livros, temos filmes também que falam sobre a importância da comunicação não verbal e referências, enfim, para a gente continuar se aprofundando, estudando, pesquisando e depois colocando em prática. Não adianta teoria sem prática, assim como a prática não se sustenta sem a teoria. A gente precisa de uma retroalimentação contínua. Teoria, prática, prática, teoria. Então, eu aconselho que vocês se gravem, se observem, se percebam, pensem, eu estou comunicando aquilo que eu gostaria? Tem algo que poderia ser diferente? Reflitam, estudem, pratiquem e sigam acompanhando a gente aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, se você gostou, por favor, dá um coraçãozinho, dá um like, comenta aqui embaixo, envia esse vídeo para quem você acha que ele possa fazer sentido, possa ajudar. E eu te espero na próxima aula. Muito obrigada pela sua companhia. Beijo!